E aí pessoal, hoje vamos falar então do upgrade de memória DDR4 que nós fizemos aqui no Asus TUF F15. Partimos de 8, adicionando mais um pente de 8, ficando com 16 em Dual Channel. Então vamos explicar um pouquinho o conceito, né, porquê dessa melhora, e depois vamos trazer alguns testes. Então se você não viu os vídeos anteriores, nós temos aí no canal um vídeo fazendo um review completo da máquina, alguns testes em jogos, e naquela época eu comentei, a máquina como ela veio original, com 8 GB apenas de memória RAM, que hoje em dia fica um pouquinho mais complicado, principalmente para usar o Windows. Você usa, né, você consegue trabalhar com 8 GB, mas em alguns casos você sente que falta memória, né, a máquina parece que não fica totalmente destravada. Eu uso ela aqui tanto para as coisas do canal, aqui para alguns jogos e principalmente no ambiente de trabalho. No trabalho eu uso muito Docker e o WSL quando eu estou no Windows, e realmente WSL, Docker, 8 GB, você não vai conseguir trabalhar. Pelo menos eu tentei algumas vezes e fica realmente bem complicado. Você pode aumentar o swap, né, até para rodar o Red Dead Redemption, rodar o God of War, nós precisamos botar lá mais memória virtual na máquina. Isso aí também nós explicamos nesse primeiro vídeo. Mas aí eu já tinha comentado que eu já ia adicionar, né, os 16 GB de RAM, mais um pente de 8 GB em Dual Channel, porque aí você dobra a largura de banda, a máquina dá uma bela destravada, você vê a diferença no uso normal, principalmente porque libera inclusive mais memória para o Windows poder trabalhar, as outras aplicações trabalhar, e dessa forma o uso fica mais fluido. Então, como eu comentei, não somente para jogos, mas hoje em dia, dependendo do que você vai fazer, 16 GB já é aí o mínimo necessário para você trabalhar, né, sem dor de cabeça, trabalhar tranquilo. Algumas tarefas mais básicas com 8 GB você vai se virar bem. Mas pensando em jogos, suíte gráfica da Adobe, programação aí depende, né? Programação depende muito, mas no meu caso aqui usando Docker, WSL, às vezes eu preciso subir emulador também, testar aplicativo, aí a coisa realmente aperta. Inclusive os 16, né, com WSL, Docker e emulando aplicativos Android aqui que eu preciso testar às vezes, né, com a parte de back-end, já está ficando complicado, então eu já vou na sequência e provavelmente semana que vem está chegando 2 pentes de 16, eu vou aumentar a máquina para 32, que eu sei que 32 ela fica tranquila, e geralmente eu trabalho ali perto de 20, 21 GB alocado de RAM no Windows, porque quanto mais RAM tem, mais ele vai liberando, né? Hoje eu tenho trabalhado ali entre torno de 15, geralmente batendo os 16, mas que eu uso algumas coisas aqui mesmo mais pesadas, principalmente o Docker e o WSL juntos. Mas no seu caso aí, você avaliando as aplicações que você utiliza, com 16 GB você consegue trabalhar. Eu mesmo trabalhando perto dos 16 eu não sinto travamento. O Windows tem gerenciado bem, em relação também eu botei 16, se não me engano, de swap, né, de memória virtual, então ele tem gerenciado muito bem. Então isso fica, né, a critério das aplicações que você usa, e para games, se seu objetivo é jogar, 16 GB hoje é o ideal, tá? Você vai jogar tranquilamente. Acredito que não vai ter muita diferença, não vai perder desempenho se for comparar com 32, porque nós vamos ver ali que a maioria dos jogos usa 12, 13, 14 GB de memória RAM quando nós estamos com 16 GB. Aqui no caso, né, a memória é DDR4, então eu explico isso no vídeo anterior. Vale dizer que o DDR5 hoje em dia ele já trabalha internamente com 2 canais, então você não perde tanto, digamos assim, de desempenho como você perde com o DDR4 trabalhando em single channel. Porém, mesmo assim, o DDR5, quando você aumenta, né, de 8 para 16, ali trabalhando dual channel, você tem uma melhora também, até pela liberação de mais memória. Vale ressaltar, né, que o pessoal pergunta muito, né, eu sei que vocês questionam aí nas dúvidas, se precisa ser memória da mesma marca, etc. Não necessariamente. Inclusive aqui no canal agora eu estou rodando com uma memória ADATA, que provavelmente não sei se é a que veio no Asus, eu nem tirei, vou tirar semana que vem. Provavelmente eu faço um vídeo aí também desse upgrade para 32, faço mais alguns testes, mas não necessariamente precisa ser a mesma marca. O que precisa ser o mesmo para ele rodar em Dual Channel, a princípio, é o tamanho da memória, então 8 e 8 vai rodar em Dual Channel, 16 e 16 roda em Dual Channel, 4 e 4 também. Se você botar um pente de 8, um de 4, ou um pente de 8, um de 16, não vai trabalhar em Dual Channel. Então tem que estar atento a isso, né? Até muitas vezes me é questionado, vale a pena botar um de 16 mais 8 e ficar com 24 de RAM? Geralmente a minha resposta é que não, né? Porque aí você não trabalha em Dual Channel. Então é melhor você colocar mais um de 8, ficar com 16, que aí você tem flui um pouco melhor a máquina, né? Mas isso, claro, depende da aplicação, depende dos testes. Questão de marca não necessariamente ser a mesma, e a frequência sim é bom você combinar. Por quê? No caso aqui do Asus F15, ele roda 3.200 MHz, né? O máximo dele, já veio assim de fábrica. Então a memória que eu coloquei mais 8, eu também coloquei 3.200. Então esse é o máximo de desempenho a nível de megahertz que ele vai conseguir. Se eu tivesse colocado um pente de 266, iria funcionar, só que aí a placa-mãe ela vai baixar a frequência para trabalhar 266 em Dual Channel e não em 13200.
funciona também, mas você acaba perdendo, né, um pouco de desempenho por causa disso. Então é sempre bom ficar atento a essas coisas. Pode acontecer alguma incompatibilidade entre par de memórias, pode. É raro, mas alguma coisa assim pode acontecer. Então quando você for fazer um upgrade, comprar, né, sempre dá uma olhadinha nisso. Hoje as mais comuns eu vou deixar aí nos links, é a Kingston Fury, que eu utilizava até no Lenovo que eu estava aqui anteriormente. Essa aqui da data é a que sobrou do Lenovo, né, porque eu vendi o Lenovo anterior aqui do canal com as memórias Kingston Fury que eu tinha colocado. Então elas são compatíveis também a 3200, ali 8GB, 16GB tem à venda. Vou deixar aí nos comentários. E agora então vamos ver alguns testes na prática, né, dessa melhora de desempenho, aumentando a memória e trabalhando o DDR4 em Dual Channel. Primeiro teste que eu consegui fazer aqui depois de colocar os 16 GB de memória RAM, aí acredito que não, obviamente, não culpa do Dual Channel, mas sim de espaço. Eu não consegui rodar o Cinebench com 8 GB por algum motivo que eu não consegui identificar lá no primeiro vídeo. Então, após alguns testes, ele realmente não ia, não sei se era memória de vídeo, e aí não conseguia alterar a memória de vídeo, talvez até pelo limite que nós tínhamos para a máquina, embora nela tenha uma placa dedicada, mas enfim, como eu não consegui testar isso, aqui quando eu coloquei o segundo pente eu consegui rodar. Então, para nós ter uma ideia aí do Intel i7 12700H, ele é um processador bem potente, ele esquenta bastante, é verdade, mas ele traz ali 14 cores, 20 threads, e desses 14 cores, 6 são de performance e 8 de eficiência. Então é um processador aí bem forte, a gente vê ali a pontuação dele em single channel 101 pontos, ficando acima aí do Ryzen 7 5800X, por exemplo, e ele bate ali de frente até com os Apples, né, o M1, enfim, que são processadores aí que trouxeram, né, uma revolução bem grande, embora utilize outra arquitetura, que é a ARM. E a mesma coisa em multicore, então nós vemos ali uma pontuação de 867 pontos, ficando acima ali do, inclusive do M1 Max, do i9 9800H, e teria que ver também, né, um i9 mais novo, o 11900K, ele supera provavelmente, a gente já viu lá no vídeo anterior, até um Ryzen ali com 16 cores e 32 threads, né? Então é um processador realmente bem forte, a gente comentou um pouquinho no outro vídeo, e aí isso se chama concorrência, né? Quando a Apple desbrava o mercado com o Apple Silicon, trazendo M1, agora M2, enfim, ali os concorrentes, que no caso diretamente, né, Intel e AMD, tiveram que fazer alguns movimentos aí para concorrer, né? Como comentamos, a ARM para x86 são arquiteturas diferentes, mas para o usuário final na prática vale o desempenho, vale a questão do consumo de energia, né? Quanto dura uma bateria de um notebook, por exemplo. Então, realmente em questão de desempenho, de eficiência energética, a AMD e a Intel tiveram que correr atrás, por isso que a gente vê uma mudança tão grande na 12ª geração, que vem mantida na 13ª e 14ª, com a Intel aí correndo atrás do prejuízo e voltando, né, com processadores bem potentes. E a AMD, claro, também segue a mesma linha, então também fazendo essa questão já de usar núcleos de eficiência, núcleos de performance, seguindo essa tendência aí que deve se manter para os próximos anos. Então, rodando os dois games, o que a gente percebe, né? Eu peguei aqui de exemplo inicial o Red Dead Redemption, que é um jogo, embora não seja lançamento dos últimos, é um jogo bem pesado ainda, né? Bem usado muito em benchmarks, não só pelo meu canal, né? Mas obviamente os outros canais aí bem grandes, né? De hardware, enfim. E a gente percebe ali uma média na mesma cena. Enquanto o Dual Channel está rodando ali na faixa de 78, 80, sem o Dual Channel nós estávamos na faixa de 60, 65. Então, embora olhando assim uma memória de 10, 15 frames, nós estamos falando de uma memória bem considerável, né? Até pela estabilidade do jogo. A gente percebe com o Single Channel, até por ter apenas 8 GB de memória RAM, que ele está usando ali, né, na faixa de 7 GB, ou seja, usando quase o máximo, e quando a gente está, né, com mais memória, ele acaba utilizando mais também, né, para suas texturas, enfim, batendo lá a média de 13 GB de memória RAM ocupada. Então, está numa média aí de 5, 10, 15 FPS, depende da cena, mas isso é uma prática que nós vamos ver também nos demais jogos. Além da que não acontece com 16 GB, que é o jogo fechar sozinho, né? Com 8 GB acontece muito, quando ele estoura a pilha de memória, o jogo acaba crashando, como se diz, né? Então o jogo acaba fechando. Então isso é algo que nós vamos perceber nesse jogo, como vai entrar outros jogos aí que eu vou deixar lado a lado comparativo, lembrando que todos foram rodados com as mesmas qualidades gráficas, apenas adicionando o pente a mais de memória.
Finalizamos assim os testes, nós percebemos aí nestes jogos que testamos uma melhora aí 10, 15%, alguns casos 20%. Vai ser mais perceptível em jogos que usem bastante processador, né, bastante poder de CPU, cenas que tem muito objeto para renderizar, enfim. Mas a gente percebe, né, no uso prático aqui um destravamento da máquina, principalmente por ter mais memória e por trabalhar, né, com esse dual chain, né, com uma largura de banda maior. Então fechamos assim o vídeo, até a próxima.